Olá pessoal, bem-vindos ao curso de funções complexas. E o que nós vamos fazer nesse curso, resumindo assim brevemente, é fazer cálculo em uma variável complexa. No cálculo 1, vocês fazem um cálculo, nós fazemos cálculo em uma variável real. Aqui a gente vai fazer cálculo em uma variável complexa. Então é natural a gente começar estudando os números complexos, ou o corpo dos números complexos. A gente vai ver daqui a pouco que eles têm essa estrutura. Então a gente vai começar o nosso estudo construindo essencialmente os números complexos. Então eu começo observando que nos números reais a gente não tem solução para a equação x² mais 1 igual a zero. Essa equação apareceu algumas vezes no cálculo 1. Acredito que vocês tenham visto lá frisado esse fato, que essa equação não tem solução. Então uma maneira simples de ver isso é observar se tivesse solução, eu teria que ter x² igual a menos 1. Por um lado, nós sabemos que 1² de um número real é sempre maior ou igual a zero, e o lado esquerdo é negativo. Então essa equação x² mais 1 igual a zero não pode ter solução no corpo dos números reais. Então a gente vai começar fazendo o seguinte exercício. Vamos supor que existisse um número que eu vou chamar de i, em um certo conjunto que nós vamos construir, que o quadrado desse número fosse menos 1. Tá? E eu vou supor também que esse conjunto é uma extensão dos números reais, ou seja, os números reais estão contidos nesse conjunto. Então, vou trabalhar com um certo conjunto a construir, cujo quadrado que existe o número i, cujo quadrado é igual a menos 1. Então, o que a gente pode perceber? Assim como, por exemplo, você soma dois naturais, 1 mais 1 igual a 2, essa soma se dá em n e também se dá em r. Eu posso enxergar por exemplo, 1 mais 2 igual a 3 como dois números naturais ou dois números reais. A gente também vai assumir aqui que com esse número i, a gente pode fazer coisas, por exemplo, multiplicá-lo por números reais e somá-lo também a números reais. Então a gente vai assumir isso dentro do nosso exercício, que a gente ainda está fazendo aqui, né, livremente. Então vamos supor que eu tenho um número nesse conjunto da forma a mais b vezes i, ou seja, eu peguei o número real b, multipliquei por i, e somei um número c mais di. Somei a mais bi ao número c mais di. Então é natural, se a gente pensar que a gente pode assim fazer comutatividade e também botar em evidência fatores iguais, eu vou trocar a ordem ali do somatório, o bi mais c, então eu vou escrever é natural a gente esperar que essa soma desse a mais c, e evidenciando o i ali, e o segundo termo da soma seria b mais d vezes i, seria natural esperar isso. E ainda nesse espírito, que você pode pegar esse número i, multiplicar por um número real e somar um número real a, formando a mais bi, vamos supor que eu fosse fazer a mais bi vezes um segundo número c mais di. Então, fazendo isso, eu vou aqui, assumindo, né, que eu teria a distributiva, eu vou fazer a vezes c, mais a di, que é esse segundo elemento aqui. Da mesma forma, bi vezes c, então bci, mais bi vezes di, bdi ao quadrado. Usando a propriedade que i ao quadrado é menos 1, eu tenho que bdi ao quadrado é menos bd. Então, como é que seria esse produto? Seria AC menos BD, esse primeiro termo aqui. E o I aqui eu posso botar em evidência, o ADI mais BCI, obtendo AD mais BC vezes I. Então, guardem essa fórmula aqui que a gente está deduzindo livremente, né? Assumindo que eu tenho um conjunto que contém R e também contém esse número I com essa propriedade. Essa fórmula aqui, ela vai servir de inspiração para a gente criar o produto de dois números complexos. Então, por último, a gente vai dizer também que A mais BI é igual a C mais DI, se somente se eu tenho que A igual a C e o termo que acompanha aí também são iguais, ou seja, B igual a D. Então, assumindo isso, né, que A mais BI é igual a C mais DI, se somente se A igual a C e B igual a D, a gente observa que a gente tem uma identificação desse conjunto, desse suposto conjunto com R2. Os pares ordenados de números reais. Produto cartesiano de R por R.
Então, R2 é um par ordenado AB, eu vou associar o elemento A mais BI desse suposto conjunto. Então, isso de fato, esse exercício livre que nós fizemos, é a inspiração para a criação do corpo dos números complexos. Então, como é que a gente vai definir o conjunto C dos números complexos? Então, a gente vai definir, inspirado pelo aquilo que a gente acabou de fazer, o conjunto dos pares ordenados reais, x, y, com x, y pertencente a R. Então, observe que como o conjunto C está identificado com R2, produto cartesiano de R por R, só que a esse conjunto R2, que a gente vai passar de C, a gente vai dar uma estrutura de corpo, a gente vai dar uma operação de soma nesse conjunto, de adição, e também multiplicação. Então, a soma, ou seja, como é que eu vou somar dois números complexos, Z representado pelo par ordenado AB e W por CD. Então, eu vou fazer Z mais W somando a abscissa com a abscissa, ou seja, A mais C ordenada com a ordenada, B mais D. E o produto, eu vou fazer o produto AB vezes CD, eu vou fazer AC menos BD o segundo elemento como AD mais BC. Então, da onde vem isso, pessoal? Isso acaba... Essa definição, só voltar aqui um pouquinho, é inspirada pelo que nós fizemos anteriormente nesse slide aqui, né? A soma a gente tinha visto que era A mais C, B mais DI. E o produto, aplicando a distributiva e usando aqui quadrado menos 1, nós tínhamos visto que seria AC menos BD, AD mais BCI. Então, exatamente isso nós estamos usando para definir a soma e o produto de dois números complexos. Tá certo? Então, os elementos de C são chamados números complexos. Então, a gente começa a ver, a gente vai ver agora em seguida que, em termos de operação, o conjunto dos números complexos se comporta bem parecido com o conjunto dos números reais. Isso não é uma coincidência, isso vai seguir do fato de tanto C quanto R serem corpos. Então, vamos começar com essa proposição aqui. Olha, se eu tenho um número complexo Z1 representado pelo par ordenado AB, e já adianto que bem daqui a pouco a gente não vai carregar essa notação dessa maneira, por par ordenado, vai fazer uma notação melhor, tá? Para lidar com esses números. Mas, por enquanto, vamos supor que o número complexo Z1AB, lembra que a gente definiu o C por enquanto como identificado com R2, como conjunto. E Z2 igual a CD, e um certo número complexo Z3 igual a XY, vale as seguintes propriedades. A soma é comutativa, ou seja, Z1 mais Z2 é igual a Z2 mais Z1, bem como o produto, Z1 vezes Z2 é Z2 vezes Z1. Então, como é que a gente verifica esse tipo de coisa? Então, por definição, a soma de Z1 igual a B mais CD é A mais C, B mais D. Só que aqui, olha, pela comutatividade dos números reais, A mais C eu posso escrever como C mais A, B mais D eu posso escrever como D mais B, e usando novamente a soma de números complexos, isso é CD, que coincide com a soma de pares ordenados, né? Isso é CD mais AB. De fato, CD mais AB vai ser C mais A, e tem ordenada D mais B. Mas, por outro lado, pela definição novamente de números complexos, soma de números complexos, isso é Z2 mais Z1. CD mais AB, Z2 mais Z1. Da mesma forma, a gente pode fazer com o produto. Ó. Z1 vezes Z2, por definição, é AC menos BD, AD mais BC. Só que eu posso trocar a ordem aqui. Ó, pela comutatividade dos números reais, o AC eu escrevo como CA, o BD como DB. Para ficar aqui, para a gente identificar melhor o produto de números complexos, o segundo elemento eu vou escrever como CB ao invés de BC, mais DA ao invés de AD. Eu troquei a ordem aqui usando a comutatividade e também troquei a ordem dos elementos. Só que pela definição de números complexos, a gente identifica imediatamente que isso aqui é exatamente Z2 vezes Z1. De fato, Z2 vezes Z1 é a ordenada desse número, né? Melhor, a abscissa desse produto é pegar C vezes A menos D vezes B, por definição, né?
Mesma coisa, a ordenada de Z2 vezes Z1 é pegar C vezes B mais D vezes A, que está aqui. Então, de fato, isso é Z2 menos Z2 vezes Z1. Então, eu acabei de provar que o produto é comutativo também. Associatividade, eu tenho que Z1 mais Z2 mais Z3 é igual a Z1 mais Z2 mais Z3, ou seja, eu posso fazer, se eu quiser somar Z1 mais Z2, pegar o resultado e somar Z3, a associatividade garante que você pode fazer primeiro Z1 e somar o resultado de Z2 mais Z3. E é isso que garante que a gente pode simplesmente escrever Z1 mais Z2 mais Z3. O fato de ser associativo, de não importar qual soma você faz primeiro, permite você escrever isso aqui sem os parênteses, tá certo? Mesma coisa para o produto. Z1 vezes Z2, o resultado vezes Z3, é igual a pegar Z1 e fazer o produto do resultado de Z2 por Z3. Como é que a gente prova uma coisa desse tipo? Então, você vai pegar Z1 vezes Z2 vezes Z3. Então, eu vou usar a definição de Z1 vezes Z2. Se eu olhar, lembra que Z1 é AB, Z2 é CD. Isso vai ser AC menos BD, AD mais BC, vezes XY. Então, para facilitar, eu vou chamar esse primeiro elemento aqui de E e a ordenada de Z1 vezes Z2 de F. Agora, novamente, utilizando a definição de produtos números complexos, isso vai ser o quê? E vezes X menos F vezes Y. E tem a ordenada E vezes Y mais F vezes X. Agora, eu vou usar daqui, da segunda linha aqui para a terceira, eu vou usar novamente que E é AC menos BD e que F é AD mais BC. Então, substituindo o E por AC menos BD, você tem essa expressão toda aqui. E substituindo E novamente por AC menos BD e F por AD mais BC, EY mais F de X mais Fx torna-se essa segunda expressão aqui. Certo? Então, aqui eu posso colocar o A em evidência em ACX menos ADY. Então, vai ficar ACX menos DY. Mesma coisa, eu posso colocar o B em evidência nesse segundo elemento e nesse quarto elemento. Vai ficar menos B, de fato, eu vou colocar em evidência. Vai ficar CY mais DX. Posso fazer uma coisa bem similar aqui para o segundo fator, né? Para a segunda entrada, eu colocar o A em evidência, vai ficar CY mais DX. B em evidência vai ficar CX menos DY. E eu observo que, por definição de números complexos, novamente, por produtos de números complexos, da maneira que nós definimos o produto, isso é Z1, que é AB, aqui é o para AB, vezes Z2 vezes Z3. Então, de fato, com isso, para mostrar como a associatividade do produto, a prova é um pouquinho mais longa, mas eu mostro que, de fato, que o produto é associativo e cabe a mesma observação. Isso me permite escrever simplesmente Z1 vezes Z2 vezes Z3. Posso tirar os parênteses porque não importa a ordem que eu escolha para fazer a operação. E eu deixo como exercício vocês mostrarem, usando mais ou menos o mesmo tipo de ideia, de fato até mais simples, a associatividade da soma. Ou seja, que Z1 mais Z2, pegar esse resultado e somar Z3 é igual a Z1 mais Z2 mais Z3. Então, a existência de elemento neutro da adição, de fato, o elemento neutro da adição vai ser dado por 0, 0. Por quê? Porque se eu pegar AB e somar 0, 0, por definição, isso é A mais 0, B mais 0. Só que A mais 0, isso aqui é a soma de número real, isso é A. B mais 0 é B. Então, de fato, 0, 0 é o elemento neutro da adição. Quando eu somo qualquer elemento, eu obtenho o mesmo elemento inicial. Da mesma forma, eu tenho o elemento neutro do produto, dado por 1, 0. Se você pegar AB e multiplicar por 1, 0, então, por definição, isso é A vezes 1 menos B vezes 0, que multiplica A vezes 0 mais B vezes 1. A vezes 1 menos B vezes 0 é A. A vezes 0 mais B vezes 1 é B. Então, eu obtenho o mesmo elemento AB. É claro que cabe observar que nós já mostramos a contatividade da soma e do produto. Então, AB mais 0, 0 é igual a 0, 0 mais AB.
Da mesma forma, AB vezes 1, 0 é igual a 1, 0 vezes AB, que vai ser o próprio elemento AB. Eu tenho a existência de elementos... Isso aqui são todas propriedades dos números complexos, a gente já está observando. Eu tenho a existência de elemento simétrico da soma. Então, se eu tiver Z1 é igual a B e tomar o elemento com entrada menos A e menos B, eu vou chamar isso de menos Z1, tá? Então, eu vou ter que AB mais menos Z1, que é menos A menos B, vai ser 0, 0. Porque isso aqui vai ficar A menos A, 0. B menos B, também 0. Então, são todas propriedades bem parecidas com o que a gente já observava nos números reais. Eu vou ter a existência de um elemento inverso do produto. Então, aqui é importante que o elemento seja não nulo. Para todo Z1 diferente de 0, 0, vai existir um inverso. Ou seja, vai existir um elemento que eu vou designar por Z1 elevado a menos 1, tal que Z1 vezes Z1 a menos 1 é igual a 1. Então, como é que a gente mostra isso? Aqui eu já estou dando para vocês quem é o inverso. Eu afirmo que o inverso de Z1 é dado por esse elemento A sobre A2 mais B2 menos B sobre A2 mais B2. Como é que eu mostro isso? Eu vou fazer simplesmente o produto de Z1 por Z1 a menos 1. Então, está aqui a definição do produto de dois números complexos. Então, vai ficar A vezes A sobre A2 mais B2 menos B vezes menos B sobre A2 mais B2. Então, o primeiro elemento vai ficar A2 sobre A2 mais B2 sobre A2 mais B2, que é igual a 1, tá certo? Aqui eu repito o denominador. Então, vai ficar A2 mais B2 sobre A2 mais B2, que é igual a 1. Da mesma forma, usando a definição, você pode mostrar que a ordenada do produto aqui, ó, a coordenada y do produto é 0. Então, de fato, Z1 vezes Z1 a menos 1 é igual a 1, 0, que é o elemento neutro do produto, tá certo? Então, de fato, todo número complexo não nulo tem o inverso. E por que, como é que eu usei o fato de ser não nulo? Observa que eu uso fortemente o fato de ser não nulo quando eu faço A sobre A2 mais B2. Como AB é diferente de 0, 0, consequentemente eu tenho que A2 mais B2 é não nulo, eu posso fazer de fato esse inverso. Eu tenho a distributividade, por último, da soma em relação ao produto. Eu tenho que Z1 vezes Z2 mais Z3 é Z1 vezes Z2 mais Z1 vezes Z3. Eu não escrevi aqui, mas eu também teria que Z1 mais Z2 vezes Z3 é Z1 vezes Z3 mais Z2 vezes Z3. Tá certo? Então, deixo como exercício vocês mostrarem isso, procedendo de maneira similar que nós já fizemos. Então, como corolário dessa proposição, de todas essas propriedades, nós temos que ser, com essa operação de soma e com essa operação de produto que nós definimos, é um corpo. Então, por que isso? Eu vou lembrar aqui a definição de corpo. Então, eu tenho F, um conjunto F. No caso, nosso conjunto é o R2, né? Com uma operação de soma e uma operação de produto é um corpo, lembra que, se somente se... Aqui eu vou dar uma maneira de vocês até lembrarem a definição de corpo. F com a operação de soma é um grupo abeliano. F menos o zero com a operação de produto também é um grupo abeliano. E por último, eu vou ter a distributividade da operação que a gente costuma chamar de produto em relação à soma. Então, isso vai caracterizar um corpo. Então, lembra o que significa A. Dizer que F mais é um grupo abeliano significa que para as quaisquer A, B e C em F, eu vou ter que A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Melhor, A mais B, isso tudo, mais C, é igual a A mais o resultado de B mais C. Então, isso é a associatividade da soma. Eu vou ter a comutatividade da soma, A mais B igual a B mais A. Existência do elemento neutro da soma, que é o zero, né? É o par ordenado 0, 0, né? Mas aqui, em geral, por um corpo é o zero, de forma que A mais 0 é igual a 0 mais A, que é igual a A. E também a existência de um simétrico, que a gente costuma designar por menos A, de forma que A mais menos A é igual a menos A mais A, que é igual a 0. Isso tudo está na definição de corpo, tá certo, pessoal? Eu vou pedir isso tudo. Dizer que F, que é o B, né, propriedade B,
Dizer que F menos o zero com a operação de produto é um corpo significa o quê? Que eu vou ter associatividade do produto, AB vezes C é igual a vezes o resultado de B vezes C. Comutatividade do produto também, AB igual a B vezes A. Existência do elemento neutro do produto, que a gente designa por 1. A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que é igual a A. E por último, importante, aqui a gente pediu que a estrutura de corpo fosse em F menos 0. Então, todo elemento A não nulo tem um inverso multiplicativo, tá certo? De forma que A designado por A menos 1, de forma que A vezes A menos 1 é igual a A menos 1 vezes A, que é igual a 1. Então, isso eu estou dizendo que F menos o zero, com a operação de produto, é um grupo abeliano. E a propriedade C é a distributividade da soma em relação ao produto. A vezes B mais C é igual a... Eu posso fazer distributiva aqui, né? AB mais AC. E da mesma forma, A mais B vezes C é AC mais B vezes C. Então, nós vimos que os números complexos, com aquela operação de soma, com a operação de produto, com o elemento neutro da soma 0, 0 e com o elemento neutro do produto 1, 1, 0, é um corpo. A gente viu que satisfaz todas essas propriedades. Então, de fato, C com operação de soma e produto é um corpo. E essas propriedades são bem parecidas porque R também é um corpo. Tá certo? Bem parecida com o que acontecia em R. Então, daqui em diante, isso aqui tem a ver com aquilo que eu tinha observado, que a gente não vai ficar carregando essa notação de par ordenado. Então, aqui a gente começa observando o seguinte. R eu vou ver como subconjunto de C. Então, assim como você pode ver o eixo X, R, como subconjunto de R2, como é que a gente costuma ver isso? A gente costuma ver R dentro de R2 como o eixo X. Da mesma forma, a gente vai ver R como subconjunto de C, fazendo a identificação X real com o par ordenado X0, que estaria aqui no eixo X, que daqui a pouco a gente vai chamar de eixo real. E a gente vai denotar o número complexo 0, 1 por I. Chama-se unidade imaginária. E de fato, vamos ver que esse número complexo aqui, 0, 1, não confunda com 1, 0, né? 1, 0 é o elemento neutro do produto. Aqui eu estou chamando de 0, 1. De fato, I ao quadrado é igual a menos 1. Como é que eu mostro isso? Pela definição. I ao quadrado é 0, 1 vezes 0, 1. Então, seria 0 vezes 0 menos 1 vezes 1. 0 vezes 1 mais 1 vezes 0, que eu estou usando a definição de produto de números complexos, como nós definimos. 0 vezes 0 menos 1 vezes 1 é menos 1. E aqui eu tenho 0, que eu estou somando 0 mais 0. E pela aquela identificação que a gente acabou de fazer ali em cima, menos 1, 0, eu vou identificar com o número real menos 1. Então, de fato, eu tenho I quadrado igual a menos 1. Tá certo? Então, finalmente, aquela simplificação que eu tinha observado, a gente não vai ficar chamando o número complexo de XY. Esse número complexo XY a gente vai denotar por X mais I vezes Y. E por que isso faz sentido? Pelo seguinte, olha. XY, pela definição de soma de números complexos, eu posso escrever como x0 mais 0y. O x0 eu já identifiquei um número que é ao número real x. E a gente observa finalmente que o 0y eu posso escrever como y0 vezes 0,1. Se você aplicar a definição de produto de números complexos, eu deixo para vocês verificarem, y0 vezes 0,1 vai dar exatamente 0y. Então, y0 é um número real, y, que aparece aqui embaixo, e 0,1 é o que nós chamamos de i. Então, de fato, par xy eu identifico com x mais yi, ou x mais iy. E essa notação é bem mais interessante de se trabalhar, bem mais conveniente para se trabalhar com x mais y, ao invés de ficar carregando os pares ordenados x e y. Tá? Então, nessa notação, até ela facilita você memorizar a definição de produtos de números complexos, né? Como é que eu teria? É basicamente aquilo que nós fizemos lá como exercício para construir os complexos. Se eu tiver A mais BI vezes C mais DI, se aplicando o distributivo aqui, ó, vai ser AC mais BDI ao quadrado. Então vai ficar AC, eu já estou colocando a primeira parte real, né?
Daqui a pouco eu vou chamar de parte real. Então vai ficar A vezes C mais BI vezes DI, que eu posso escrever como BDI ao quadrado. E vai ficar o quê? O termo que acompanha aí vai ficar ADI mais BIC. Então vai ficar ADI mais BCI. Então I ao quadrado é menos 1, então vai ficar AC menos BD mais AD mais BCI. Foi aquele exercício lá do início da aula. Então essa aqui é a maneira que a gente tem de memorizar aqui. Com a prática vocês vão acabar escrevendo até esse produto aqui automaticamente, né? Sem fazer essa etapa aqui, passar daqui para cá. Fazer mentalmente aqui, né? Que o BI vezes DI é menos BD, né? Sem ficar escrevendo essa etapa intermediária. Com a prática vocês vão começar a observar isso. Ó, e multiplicar um complexo, quer dizer, na verdade dividir pelos dois números complexos, A mais BI sobre C mais DI. Aqui eu não escrevi, mas eu estou supondo que o C mais DI é não nulo, né? Por definição, isso aqui é multiplicar pelo inverso. Então, divisão é multiplicar pelo inverso multiplicativo. Ou seja, isso é A mais BI vezes C mais DI, inverso. A mais BI, e a gente viu, aqui eu estou repetindo a fórmula para o inverso. O inverso de C mais DI é C sobre C2 mais D2, menos DI sobre C2 mais D2. Então, você aplicando aqui a fórmula do produto de dois números complexos finalmente, né? A mais BI vezes C sobre C2 mais D2 menos DI sobre C2 mais D2, você vai obter esse último elemento aqui finalmente para o produto para a razão de dois números complexos. Então, aqui uma definição, né, que a gente vai comumente chamar, dado o número complexo x mais y, a gente vai chamar esse número real aqui, esse número real x, de parte real do número complexo, e esse número y, esse número real y, que acompanha aí, de parte imaginária do número complexo. Então, a notação vai ser real de z igual a x, e m de z, designando a parte imaginária de z igual a y. Então, o número da forma z igual a i vezes y, com y real, é chamado um número imaginário puro. Não tem. Quando a parte real é nula, isso é equivalente a dizer que a parte real é nula, a gente chama de número complexo com parte como imaginário puro, a parte real nula. E é sempre bom observar, no fundo isso aqui vem do fato de ser corpo, dado dois números complexos cujo produto é zero, necessariamente um deles tem que ser zero. Como é que você mostra isso? Suponha, por exemplo, que o Z1 é não nulo. Então, se você multiplicar os dois lados aqui dessa igualdade, Z1 vezes Z2 igual a zero, pelo inverso multiplicativo de Z1, multiplicar aqui no lado esquerdo, né, à esquerda, por um lado você vai ter Z1 a menos 1 vezes Z1 vezes Z2, e do lado direito você vai ter 0 vezes Z1 a menos 1, que volta a ser 0. Só que Z1 a menos 1 vezes Z1 é 1. Então, aqui eu tenho Z2, eu concluo que Z2 é 0. Ou seja, com isso eu mostro que Z1 Z2 igual a 0 e Z1 é não nulo, necessariamente Z2 tem que ser 0. Então, eu mostrei que Z1 igual a 0 ou Z2 igual a 0. Então, isso vem de fato do fato de ser um corpo. Então, agora vamos falar um pouquinho do plano complexo. Como nós já definimos, a gente definiu que os números complexos como conjunto é de fato o R2. Nós demos ao R2 uma estrutura de soma e produto. Então, isso também torna os números complexos especialmente interessantes, porque eles têm essa interpretação. A gente vai ver que várias interpretações, propriedades de números complexos, se refletem em interpretações geométricas no R2. R também a gente tinha uma representação, digamos que a reta real, mas aqui o fato de ser um plano, né, que a gente vai chamar de plano complexo, torna bem interessante os números complexos. Então, como a gente associou, eu vou associar o número complexo A mais IB como o par ordenado AB. Ou seja, a gente viu que isso aqui como um elemento, né, corresponde ao par ordenado AB. E eu vou associar o número complexo Z igual a mais IB, portanto, ao ponto de R2 com coordenadas abscissa igual a A ordenada igual a B, que é esse ponto aqui A mais IB, ou A mais BI. Então, a gente vai chamar o plano cartesiano
de plano complexo quando a gente estiver olhando os pontos do plano cartesiano como números complexos. Então, o plano complexo coincide com o plano cartesiano sob esse ponto de vista. Então, a gente vai aqui já introduzir alguns elementos que a gente pode produzir a partir do número complexo Z. Então, dado o número complexo A mais BI, nós vamos definir o conjugado de Z, designado por Z barra, como A menos BI. Então, por definição, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou repetindo a parte real e a parte imaginária eu estou trocando o sinal BI por menos BI. E o módulo do número complexo Z igual a mais BI, por definição, a gente vai designar por módulo aqui essas duas barras em pé e o Z dentro, por definição vai ser raiz quadrada de A2 mais B2. Então, como é que a gente interpreta isso geometricamente? Então, tá lá o número complexo. Eu já vou aproveitar para introduzir outros elementos aqui, olha. Quando a gente enxerga o plano complexo, o eixo real a gente chama de, quer dizer, a gente costuma chamar novamente de o eixo X, melhor, a gente chama de eixo real. Por que isso? Lembra que o eixo X, que a gente geralmente coloca só o valor A para a abscissa, só que isso aqui no fundo a gente está marcando como um ponto de R2, o ponto A0. E A0 a gente já viu que identifica com o número real A. Então por isso aqui é chamado de eixo real. E da mesma forma, o eixo Y são os pontos da forma 0B. Então a gente viu que 0B a gente identifica como o ponto B0, o produto B0 vezes 0,1, ou seja, nós vimos lá atrás que era o produto BI. De fato, esse ponto 0B, abscissa igual a 0, ordenada igual a B, que esse ponto preto aqui, de fato ele representa o número complexo B vezes I, quando B é real. Então, por isso, o eixo Y a gente chama de eixo imaginário, quando a gente vai enxergando esse plano como um plano complexo. E aqui está marcado o Z igual a mais BI, a abscissa A ordenada igual a B. A gente viu que o conjugado é pegar e trocar o sinal da abscissa. Então, geometricamente, está aqui o conjugado, olha. Z barra A, mesmo valor de abscissa, o sinal trocado da ordenada. Então, o que Z barra é? Então, aqui eu tenho uma reflexão, se você quiser, você tem uma reflexão em relação ao eixo X. Número complexo, a gente pode pensar que tem um espelho aqui no eixo X, olha. Se eu espelhar esse ponto Z aqui em relação ao eixo X, a imagem dele vai ser Z barra, que é repetir o valor da abscissa e trocar o valor da ordenada. E geometricamente, o que representa o módulo? Se você reparar bem, da maneira que a gente define um módulo como raiz de A2 mais B2, isso representa a distância do número complexo até a origem, Z até a origem. Exatamente esse tamanho aqui, módulo de Z. Você pode pensar que é a distância entre dois pontos, o ponto AB até 0, 0, tá certo? Ou você pode aplicar simplesmente o Pitágoras aqui, né? Que como você está elevando ao quadrado, você já está considerando possíveis valores negativos de A e B. Então é a velha distância de um ponto AB até a origem, é um módulo, número complexo, é a raiz de A2 mais B2. Então aqui eu estou observando isso. Z barra é o simétrico de Z em relação ao eixo X, e módulo de Z é a distância de Z até a origem do plano complexo. Então tem algumas propriedades importantes aqui, né, envolvendo produtos Z e Z barra. A primeira delas é que Z vezes módulo de Z, melhor, Z vezes o conjugado de Z, isso é igual ao módulo de Z ao quadrado. Como é que nós mostramos isso? Então aqui a primeira maneira que eu posso pensar é fazer simplesmente o produto Z, x mais y vezes x menos y conjugado de Z. Então aqui, por definição de números complexos, esse produto exatamente está aqui, né? É x vezes x mais y menos y, que vai ficar mais y2, mais i vezes x vezes menos y, que é o primeiro elemento da parte real, mais e o segundo elemento vai sair de iy vezes x, vai ficar mais xy. Então
Então vai ficar menos xy mais xy, que é zero. Então, de fato, eu estou mostrando que z vezes z barra é sempre um número real, x2 mais y2. Só que x2 mais y2 eu posso enxergar como raiz de x2 mais y2 ao quadrado, ou seja, módulo de z ao quadrado. A segunda maneira de você ver isso é você usar produto notável. Aqueles produtos notáveis que vocês já estudaram, eles vêm simplesmente do fato das operações de distributividade, associatividade e comutatividade de números reais. Então, também vai valer para dois números complexos x mais y vezes x menos y, eu posso enxergar isso aqui como produto da soma pela diferença. Lembra aqui do produto notável a mais b vezes a menos b é igual a 2 menos b2? Aqui eu posso enxergar a mesma coisa. Então, o valor a seria x, eu teria x ao quadrado, menos y ao quadrado, seria o b. Então, x2 menos y ao quadrado, então fica x2 menos y ao quadrado, é y2 vezes y2. Certo? É y vezes y, que vai ser y2 vezes i2 vezes y2 usando a comutatividade. Como i2 é menos 1, menos y2 é 1. Menos i2 é 1. Então vai ficar x2 mais y2. É uma maneira mais rápida de você obter essa propriedade. Uma maneira alternativa, usando produto notável. Então, como corolário interessante é o seguinte, ele dá uma maneira de você representar o seu complexo, o inverso de z, para z não nulo, em termos do conjugado e do módulo de z. Então, esse corolário diz que o inverso de z é menos 1, o inverso de z é menos 1, é igual ao conjugado de z sobre o módulo de z ao quadrado. Então, de fato, se eu pegar z vezes z conjugado sobre o módulo de z ao quadrado, ou seja, como é que eu vou mostrar que z é menos 1 de fato é o inverso de z? Como é que eu vou mostrar que conjugado de z sobre o módulo de z ao quadrado é o inverso de z? Eu vou pegar esse elemento e vou multiplicar por z. Está aqui. Z vezes z conjugado sobre o módulo de z ao quadrado. Então, eu posso fazer o quê? Z vezes... Isso é z vezes z conjugado, dividido pelo módulo de z ao quadrado, tá certo? Então aqui a gente está usando, você pode pensar que a gente está usando a associatividade, né? Lembra que dividir, de fato aqui módulo de z ao quadrado é um número real, mas a gente está enxergando como um número complexo. Você pode pensar que você está escrevendo isso aqui como z vezes z conjugado dividido por z módulo de z ao quadrado é menos 1, usando a associatividade do produto. Você pode escrever isso como z vezes conjugado de z sobre módulo de z ao quadrado. Só que o z vezes o conjugado de z, a gente acabou de mostrar que é módulo de z ao quadrado, dividido por módulo de z ao quadrado, isso é igual a 1. Tá certo? E aí, só para observar que eu poderia colocar como propriedade zero aqui, eu vou colocar como propriedade zero, de fato eu estou usando isso aqui, é que o módulo de z é igual a zero se somente se z é igual a zero. De fato, olha, como o módulo de z, dado que z é igual a x mais y, é raiz de x2 mais y2, para isso aqui ser zero, eu tenho que ter necessariamente x igual a zero e y igual a zero. Então, de fato, eu tenho essa propriedade aqui pela definição, basicamente, do módulo de z. Tá? Então, resumindo, olha, uma maneira de você encarar também, mostrar que o inverso de z é conjugado de z sobre o módulo de z ao quadrado, é simplesmente passar isso aqui para lá dividindo, olha. Como você tem z vezes z conjugado é igual a módulo de z ao quadrado, se eu passar isso aqui dividindo, automaticamente eu tenho que z vezes z conjugado sobre o módulo de z ao quadrado é igual a 1. Então, portanto, este elemento aqui, conjugado de z sobre o módulo de z ao quadrado, é o inverso de z. Então, como é que a gente usa isso na prática, né? Então, vamos supor que eu quisesse fazer representar esse número complexo aqui na forma real de z mais imaginário, real de w mais imaginário de w. Esse número complexo aqui não é evidente, aparente, qual é a parte real dele e a parte imaginária dele. Tá? Eu estou pedindo isso, vamos calculá-lo. Então, aqui observa que, lembra que fazer isso é pegar o numerador e dividir pelo denominador. E dividir pelo denominador é multiplicar pelo inverso do denominador.
Então, a maneira de fazer isso seria calcular o inverso do denominador, ou seja, lembrar que 1 sobre raiz de 2 mais 4i, de fato, é o inverso de raiz de 2 mais 4i. E a gente viu uma fórmula para isso, né? E depois pegar esse resultado aqui e multiplicar pelo numerador. Seria uma maneira. Mas na prática, como é que a gente faz isso? Tá? Eu não vou fazer dessa maneira, deixa para vocês verificarem depois, de fato, vai coincidir com o resultado da maneira que eu vou fazer, que eu vou executar aqui a conta. De fato, eu vou fazer o seguinte, olha, a primeira coisa é colocar o numerador na parte real mais i vezes parte imaginária. Então, de fato, eu tenho 2 menos 1 é 1, então a parte real do numerador é 1, e a parte imaginária do numerador é 3 com 7, que é 10. Então, eu tenho 1 mais 10i sobre raiz de 2 mais 4i. Então, o que eu faço? Aquela propriedade que z vezes conjugado de z é módulo de z ao quadrado, ela nos diz que se eu pegar z vezes o conjugado de z, eu obtenho um número real. Então, na prática, eu uso isso como? Eu vou multiplicar o denominador pelo conjugado de z, porque eu sei que quando eu multiplicar o denominador pelo conjugado de z, vai aparecer um número real no denominador. Isso é interessante, porque depois, para colocar na forma real mais i vezes imaginário, fica bem mais simples. Então, de fato, eu vou multiplicar em cima e embaixo para não alterar a expressão pelo conjugado do denominador. Raiz de 2 mais 4i vai ficar raiz de 2 menos 4i. E aí eu faço o produto em cima. Então, vai ficar 1 mais 10i vezes raiz de 2 menos 4i. E embaixo eu tenho o quê? Eu tenho um número vezes seu conjugado, aparece o módulo ao quadrado. Então, fica raiz de 2 ao quadrado, que o a aqui, que está fazendo o papel do a é o raiz de 2. Que está fazendo o papel do b, que é a parte imaginária, é o 4. Então, mais 4 ao quadrado. Raiz de 2 mais 4, raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado é 18. E para fazer para manipular o numerador, tem que fazer a conta aqui, né? Então vai ficar 1 vezes raiz de 2, 10i menos 4i, então vai ficar menos 40i ao quadrado, que vai ficar mais 40. E a parte imaginária vai ficar o quê? 10i com raiz de 2, então vai ficar 10 raiz de 2. 1 vezes menos 4i, então vai ficar menos 4i. Então, aqui já está automaticamente na forma real do numerador mais i vezes imaginário do denominador. Vou dividir por 18. Então, aqui separando em parte real e imaginária, vai ficar o quê? Raiz de 2 mais 40 sobre 18, mais i vezes 10 raiz de 2 menos 4 sobre 18. Então, aqui eu não tenho muito o que fazer. Então, aqui já é o real de w, raiz de 2 mais 40 sobre 18. Só que aqui, a parte imaginária, eu poderia ainda simplificar o numerador e o denominador por 2. Então, ficaria i vezes 5 raiz de 2 menos 2 sobre 9. Então, portanto, a parte imaginária de w é 5 raiz de 2 menos 2 sobre 9. Então, a segunda propriedade de números complexos é que real de z é z mais z conjugado sobre 2. Então, como é que eu mostro isso? Olha, se eu pegar z e somar o seu conjugado e dividir por 2, eu vou ter, considerando que o z é x mais y, eu vou ter x mais y mais x menos y sobre 2. E y simplifica com y, com menos y é 0. Então vai ficar 2x sobre 2, que é x. Só que x é real de z. Então eu acabei de mostrar a propriedade. Da mesma forma, eu deixo como exercício vocês mostrarem que a parte imaginária de z é z menos z conjugado sobre 2i. Tá certo? Então, como corolário, eu tenho o quê? Z é um número real se somente z é igual a z conjugado. Por quê? Um número real é um número cuja parte imaginária é 0. Então, se a parte imaginária é 0, eu tenho que ter necessariamente que z menos z conjugado deve ser 0. Então, eu faço essa observação aqui, olha, toda vez que você tem que a sobre b é igual a 0, lembra que isso aqui é a vezes o inverso de b, necessariamente o b tem que ser não nulo, porque para você dividir por um número ele tem que ser não nulo. E quando é que isso é 0? Exatamente quando o numerador é 0, a igual a 0. Tá certo? Então você obtém isso multiplicando aqui por b dos dois lados. Você vai ter que necessariamente o a tem que ser 0, parecido com o que nós fizemos anteriormente, mostrando que num corpo, se eu tiver z1 vezes z2 igual a 0, ou z1 é igual a 0 ou z2 é igual a 0. Então, de fato, eu tenho que z é real se somente se a parte imaginária de z é 0.
mas para a parte imaginária de ser igual a zero, eu tenho que ter o z menos z barra igual a zero, que é equivalente a z ser igual ao seu conjugado. Certo? Outra propriedade do módulo, ou melhor, do conjugado, é que essa propriedade 4 basicamente diz para a gente que o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Z1 mais Z2 conjugado é o conjugado de Z1 mais o conjugado de Z2. Então, como é que eu mostro isso? De fato, olha, Z1 mais Z2 conjugado, eu vou primeiro aplicar a definição da soma, Z1 mais Z2, e vou pegar o conjugado disso tudo. Por definição de conjugado, é repetir a parte real e trocar o sinal da parte imaginária. Menos y1 mais y2. Só que esse número complexo eu posso escrever como x1 menos y1, pegando essa parte real, melhor, pegando x1 e juntando aqui, né, com menos y1, mais x2 menos y2. Aqui eu estou usando a associatividade, comutatividade da soma, né? E também a associatividade. Então, por definição, x1 menos y1 é o conjugado de z1. x2 menos y2 é o conjugado de z2. Então, portanto, eu tenho o conjugado da soma, a soma dos conjugados. Deixo como exercício vocês mostrarem que o conjugado do produto é o produto dos conjugados. Z1 vezes Z2 conjugado é o conjugado de Z1 vezes o conjugado de Z2. E aí, utilizando a propriedade 5, a gente tem indutivamente que o conjugado de z elevado a n, melhor, z elevado a n conjugado é conjugado de z elevado a n quando n é qualquer natural. Tá certo? Então, por exemplo, como é que eu mostrei aqui conjugado de z ao quadrado é conjugado de z ao quadrado. Então, conjugado de z ao quadrado é conjugado de z vezes z. Só que pela essa propriedade 5, conjugado de z vezes z, fazendo z1 igual a z2 igual a z, é o conjugado de z vezes o conjugado de z. Então, conjugado de z ao quadrado, escrevendo z quadrado como z vezes z, eu obtenho que é conjugado de z vezes conjugado de z, que é conjugado de z ao quadrado. Então, indutivamente, você vai ter também que conjugado de z ao cubo é conjugado de z ao cubo. Indutivamente, você vai mostrar que o conjugado de z a n é o conjugado de z elevado a n. Então, a aula de hoje para por aqui. Então, na próxima aula, nós vamos ver mais propriedades que o corpo dos números complexos, a base aqui do nosso cálculo, vai satisfazer. Então, obrigado.